Olá, eu sou o professor Alessandro Saad, do Projeto Prima. Vou apresentar a videoaula do tópico 1, Operações Elementares, referente a operações com números inteiros. Vamos à aula? Tá? Vamos falar sobre adição. Primeiro caso, parcelas têm o mesmo sinal. Bom, a soma de dois números positivos é um número positivo e a soma de dois números negativos é um número negativo. Então, ó, a gente vai mostrar um exemplo, ó, onde nós temos então aqui, ó, mais 13 mais 10, ou seja, eu estou somando dois números positivos, né? Eu vou ter como resultado mais 23. Eu tenho um modo simplificado, ou seja, eu elimino os parênteses, né? Ó, mais 13 mais 10, eu junto os dois e vou manter, né? E vou ter um saldo positivo, né? Nesse caso aqui. Quando eu somo dois números negativos, então menos 3 mais menos 6, estou somando os dois negativos, eu vou manter, ou seja, vou somar esses dois números e manter o sinal. Tá? Então aqui, ó, menos 3, menos 6, aqui é o modo simplificado, onde eu elimino parênteses, né? E vou ter como resultado menos 9. Tá? Então nós podemos escrever a soma de dois números sem colocar o sinal mais na adição, eliminando, né, e eliminamos os parênteses das parcelas. Tá? Segundo caso, as parcelas têm sinais diferentes. Então aqui eu tenho a soma de dois números inteiros, né, de sinais diferentes, ela é obtida subtraindo os valores absolutos, ou seja, os módulos, dando-se o sinal do número que tiver o maior valor absoluto, ou seja, que tiver o maior módulo. Então aqui é o mais 23 mais 9, menos 9, perdão, mais menos 9, eu vou subtrair o maior do menor, ou seja, 23 menos 9, vai dar 14, e o sinal do maior, que tem maior módulo, é positivo, então aqui vai ficar positivo. Aqui de forma simplificada, é mais 23 menos 9, ou seja, eu subtraio, né, e coloco o sinal do número que tiver maior módulo. Já aqui, ó, mais 7 mais menos 25, ou seja, mais 7 menos 25, eu pego o maior, então 25 menos 7, que vai dar 18, e o sinal do maior, que é negativo. Tá? O terceiro caso, quando as parcelas são números opostos. Tá? Aqui a gente costuma dizer, ó, assim, ó, quando as parcelas são números opostos, a soma é igual a zero. Então, mais 8 mais menos 8, ou mais 8 menos 8, né, o resultado sempre vai dar zero. Tá? Então, muitas vezes nós falamos, podemos cancelar, ó, mais 8 com o menos 8. Eu posso cancelar números que são opostos. Então, mais 8 menos 8 vai dar zero. Ó, mesma coisa aqui, ó, menos 20 mais 20, resultado dá zero. Tá? E quando o quarto caso é uma das parcelas é zero. Quando um dos números dados é zero, a soma é igual a outro número. Por exemplo, mais 8 mais 0 vai dar 8. Menos 12 mais 0 vai dar menos 12. Tá? Ou seja, quando eu somo qualquer número com zero, o resultado vai ser o próprio número. E o quinto caso, que é quando eu tenho a soma, né, de 3 ou mais números inteiros. Calcula-se a soma de todas as parcelas positivas, a soma de todas as parcelas negativas, e depois a soma dos resultados obtidos conforme os casos anteriores. Então aqui eu tenho, como exemplo, mais 10, menos 7, menos 1. Bom, juntando os positivos, eu só tenho 10. Então vamos botar aqui, ó, 10. Juntando os dois números negativos, ó, eu vou ter menos 8. Então 10 menos 8, e o resultado vai ser 2 positivo. Letra B, ó, juntando os dois, o que eu tenho de negativo? Menos 6, menos 10. Juntando esses dois, eu vou ter menos 16. E os dois números positivos, ó, mais 3 mais 9, vai dar mais 12. Então vai ficar menos 16 mais 12, né? Pego o maior e diminuo do menor, que vai dar 4, e o sinal do maior. Então menos 4. Tá? Eu posso também pensar num saldo de gols, né? Fazendo uma analogia com futebol, um saldo de gols, ou um saldo bancário, fazendo uma analogia com uma conta bancária.
Bom, as propriedades estruturais da adição. A primeira propriedade é a propriedade de fechamento, que diz que a soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Ou seja, quando eu somo dois inteiros, o resultado ainda vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. Somei dois negativos, o resultado é um negativo que ainda é um número inteiro. Propriedade comutativa, que a ordem das parcelas não altera a soma. Aqui o exemplo. O elemento neutro, o número zero é o elemento neutro da adição, ou seja, somar o zero com qualquer número, o resultado vai ter o próprio número que a gente somou com zero. A associativa, na adição de três números inteiros, podemos associar os dois primeiros ou os dois últimos sem que isso altere o resultado. Por exemplo, quando eu juntei aqui, eu tinha mais 3, mais menos 1, mais 4. Isso aqui vai, se eu somar essas duas primeiras parcelas, eu vou ter como resultado 2 positivo, mais 4, eu vou ter 6. A mesma conta, se eu associar as duas últimas aqui, eu vou ter mais 3 aqui, aqui eu vou ter como saldo mais 3. 3 mais 3, 6, ou seja, o resultado é o mesmo. E o elemento simétrico, que qualquer número inteiro admite um simétrico, o oposto. E desta forma, quando eu somo um positivo, um mesmo número positivo com seu oposto, o resultado vai dar zero. Tá? Bom, e aí nós temos a indicação simplificada. Podemos dispensar o sinal mais da primeira parcela, quando esta for positiva, bem como do resultado. Então aqui a gente tem assim, eu poderia escrever isso aqui, esse mais 7 mais menos 5 da seguinte forma. 7 menos 5. Tá? 7 menos 5 é 2. Tá? Aqui eu tenho menos 2 mais 8. Eu vou ter como resultado 6. Essa é a indicação simplificada. E agora veremos a subtração. Ou seja, é a operação inversa da adição. Tá? Então aqui nós temos como exemplos, mais 8 menos mais 4. Ou seja, mais 8 mais menos 4. E de uma forma simplificada, eu vou ficar com 8 menos 4, tirou o saldo aqui, resultado 4. Menos 6 menos mais 9, ou seja, menos 6 mais menos 9. De forma simplificada, menos 6 menos 9, junta os dois, vai ficar menos 15. Tá? Então, para subtrairmos dois números inteiros, basta que adicionemos ao primeiro o oposto do segundo. Foi o que nós fizemos aqui que nós fizemos. Então, a subtração já no conjunto dos números inteiros goza apenas da propriedade do fechamento. As outras propriedades que a gente falou anteriormente, da adição, não funcionam para subtração. Eliminação de parentes precedidos do sinal negativo. Então, para facilitar o cálculo, eliminamos os parentes, usando o significado do oposto. Então, aqui, esse menos aqui na frente do parênteses, ele significa o oposto, ou seja, menos mais 8, ou seja, é o oposto de mais 8, que vai dar menos 8. O oposto de menos 3, ou seja, então, quando a gente tem o sinal de menos na frente do parênteses, a gente troca o sinal, ou seja, a gente troca o sinal de quem está dentro. Essa é, por quê? Porque a ideia do menos é o oposto. Adição algébrica. Bom, podemos representar de modo mais simples uma adição de números inteiros. Para isso, eliminam-se o sinal de mais ou de menos da operação e os parentes das parcelas. Escrevem-se as parcelas uma em seguida a outra, cada qual com o próprio sinal. Vamos ver o exemplo? Então, mais 5 mais menos 8. Eu posso escrever assim, 5 menos 8. Então, o sinal de mais simplesmente elimina o parênteses, tá? E mantém o sinal de quem está lá dentro. Isso aqui vai ficar 5 menos 8, menos 3. Aqui, mais 3, mais menos 9, mais 10. Então, vai ficar
3 menos 9 mais 10. Só para a gente terminar a continha, vamos juntar os positivos. Ó. Juntando os positivos eu vou ter 3 mais 10, eu vou ter 13. E o negativo 9. Então, 13 menos 9, 4. Agora que vamos primeiro passo para eliminar os parentes. Ó. Menos 2, mais 3, ó, aqui vai ficar menos 8. Ó, menos 6, ó, vai ficar mais 6. Então, menos 6 vai ficar mais 6. Tá? Agora eu vou juntar todos os positivos e os negativos. Ó. Então, aqui eu vou ter, ó. Juntando os negativos, ó, menos 2 com menos 8, eu tenho menos 10. Juntando os positivos, mais 3 mais 6, eu vou ter mais 9. Tirando o saldo, ó, ou seja, menos 10 mais 9, ou seja, eu vou ter 10 menos 9, que vai dar 1, mas o módulo do maior é 10, né, então vai ficar menos 1. Tá? Bom, vale a pena lembrar que assim, um parênteses, observação 1, um parênteses precedido pelo sinal mais pode ser eliminado juntamente com o sinal mais que o precede. Já o parênteses precedido pelo sinal de menos pode ser eliminado juntamente com o sinal menos que o precede, escrevendo os números contidos no seu interior com os sinais trocados. Vamos ver então, ó. Então assim, ó. Opa, aqui, ó. Então, aqui, ó, mais 5 mais menos 5, ou seja, então eu simplesmente elimino, ó, quando eu tenho mais na frente, eu simplesmente vou ficar com o resultado que está dentro do parênteses. Agora que o mais, eu simplesmente elimino o parênteses, vai ficar 2 menos 3. Aqui, ó, menos 5, ó. Isso vai ficar mais 5, ou seja, menos, ou seja, o oposto, né? Vai dar 5. E aqui o sinal de menos na frente do parênteses, ó, ele troca o sinal de todo mundo que está dentro. Vai ficar, ó, menos 2 mais 3. E aí, tirando o saldo, aí que ficou 1 positivo. Tá? Bom, entramos agora na multiplicação. Se os fatores têm o mesmo sinal, o produto é positivo. Então, ó, quando eu tenho mais dois números positivos, o produto deles, ó, mais 3, ó, mais 3 vezes mais 8, o resultado vai ficar 3 vezes 8, 24, né? Porque, como é que eu posso entender esse mais 3 vezes mais 8? Como 3 vezes mais 8, ou seja, mais 8, mais 8, mais 8, somando 3, ou seja, 8 mais 8 mais 8, que vai dar 24. Tá? O menos 5 vezes menos 4, isso aqui vai dar 20. Por quê? 5 vezes 4, 20. Ó, eu posso pensar assim, esse menos aqui, vir para frente, né? Ó, do menos 5, ó, e fico 5 vezes menos 4, vai dar menos 20. Menos 20, o oposto de menos 20, que vai dar 20. Tá? Mas, então, a gente já vai pensando o seguinte, se os fatores têm mesmo sinal, o produto é positivo. Segundo caso, se os fatores têm sinais diferentes, o produto é negativo. Tá? Então, exemplo, mais 3 vezes menos 2, ou seja, 3 vezes 2, 6, vai ficar menos 6. Menos 5 vezes 4, 5 vezes 4, 20, menos vezes mais, menos. Tá? E aqui a gente coloca um quadro de sinais. Ó. Então, sinais iguais da multiplicação, ou seja, quando eu multiplico um positivo com positivo ou um negativo com negativo, o produto vai ser positivo. Se eu tenho sinais diferentes, ó, o produto vai ser negativo. Bom, multiplicação de 3 ou mais fatores. Tá? Multiplicamos o primeiro pelo segundo, o produto obtido, multiplicamos pelo terceiro, e assim sucessivamente até o último fator. Tá? A gente pode fazer assim, então. Ó. Então, ó, menos 5 vezes mais 6 vezes menos 2. Bom, menos 5 vezes mais 6, ó, isso aqui vai dar menos 30. Porque 5 vezes 6, 30. Menos, né? Menos vezes mais, menos.
vezes menos 2. Então, ficou menos 30 vezes menos 2, ó. Menos 30 vezes menos 2. Bom, o sinal vai ficar positivo, 60. Tá? Sem o sinal, ou seja, 60, tá? Agora aqui, como é que nós vamos fazer? Ó, a gente pode fazer por partes. Ó, menos 3 vezes menos 4, ó, isso aqui, ou 3 vezes 4 dá 12. Menos vezes menos dá mais. Vezes. Aqui, ó. Menos 5 vezes mais 6, ou seja, 5 vezes 6, 30. Menos vezes mais dá menos. Então, menos 30. 12 vezes menos 30, ou seja, 12 vezes 30 dá 360. Mais vezes menos, menos. Bom? As propriedades da multiplicação, ó. A propriedade do fechamento, que diz que o produto de dois números inteiros é sempre um número inteiro, né? Ou seja, quando eu multiplico dois inteiros, o resultado vai dar um número inteiro, né? A comutatividade, a ordem dos fatores não altera o produto, tanto faz eu multiplicar, ó, mais 5 vezes menos 4, né? que vai dar menos 20. Opa! Aqui, ó. Ou menos 4 vezes 5, que o resultado também vai dar menos 20. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. O elemento neutro, no caso da multiplicação, o número 1, ou aliás, o número mais 1, né, o positivo 1, é o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, se eu multiplicar um número por 1, o resultado vai dar o próprio número. Então, menos 10 vezes 1 vai dar menos 10. Tá? A propriedade associativa, que diz que eu posso, na multiplicação de três números inteiros, podemos associar os dois primeiros ou os dois últimos sem que isso altere o resultado. Ou seja, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes mais 6 vezes menos 10. Aqui, ó, menos 2 vezes mais 6, eu tenho menos 12. Vezes menos 10, resultado de 120. Eu tenho menos 2 vezes mais 6 vezes menos 10. Eu primeiro multipliquei os dois primeiros, depois multipliquei pelo terceiro. Agora aqui eu fiz o contrário. Ó, multipliquei os dois últimos. Ó, mais 6 vezes menos 10 dá menos 60. Menos 60 vezes menos 2, 120. Ou seja, né, essa é a propriedade associativa. E temos também a propriedade distributiva. Ou seja, para multiplicar um número inteiro por uma soma algébrica, podemos multiplicar o número por cada uma das parcelas e adicionar a seguir os resultados obtidos. Por exemplo, vou pegar aqui a canetinha. Ó. Então, mais 5 vezes menos 3 mais 6. Eu posso multiplicar aqui. Ó. Mais 5 vezes menos 3 mais 5 vezes 6. Ou seja, eu multipliquei, né? Ó, 5 vezes 3 dá menos 15, mais 5 vezes 6, que dá 30. O resultado aí vai dar, né? 30 menos 15, vai dar 15 como resultado. Se eu resolvesse o que está aqui dentro do parente, eu teria 6 menos 3 mais 6 daria 3 positivo, 3 vezes 5, que daria 15. Então, essa é a propriedade distributiva. Tá? E por último, nós temos a divisão. Tá? A divisão de números inteiros. Primeiro caso, se o dividendo e o divisor têm o mesmo sinal, o quociente é positivo. Ou seja, mais 15 dividido por mais 3, 15 dividido por 3 dá 5. Menos 36 divididos por menos 9. Então, 36 dividido por 9 dá 4. Menos dividido por menos, mais, fica positivo. Tá? E se o dividendo e o divisor têm sinais diferentes, o quociente é negativo. Então, mais 18 divididos por menos 2 igual a menos 9. Menos 30 divididos por mais 6, ou seja, 30 divididos por 6 dá 5. Menos divididos por mais, menos. E aí trazemos então um quadro de sinais da divisão, mas antes colocamos duas observações. Que não existe a divisão de um número inteiro por zero. E que a divisão nem sempre pode ser realizada no conjunto Z. Tá?
E o quadro de sinais, né? Ou seja, positivo com sinais iguais, o resultado é positivo, sinais diferentes, o resultado é negativo. E aqui o exemplo da divisão que não pode ser realizada, por exemplo, 1 dividido por 3, ó, isso aqui vai dar como resultado, ó, 1/3. E 1/3 não pertence ao conjunto do Z. Tá? E aqui, ó, menos 5 divididos por mais 2, ó, vai ficar menos 5 meios, que também não pertence a Z. Tá? Por hora é só. Até a próxima aula.